Hoje vamos analisar uma das maiores redes varejistas de todo o Brasil, que chegou a ficar numa situação financeira bem complicada há alguns anos atrás e conseguiu passar por um bom turnaround, deu a volta por cima, mas esses resultados de 2022 não saíram como esperado e o mercado bateu nela. Então nesse vídeo vamos analisar a empresa Magazine Luiza e seus resultados mais atualizados. Então se você está em dúvida se vale a pena investir nela ou não, esse vídeo pode te ajudar, lembrando que essa é minha análise de fundamentos e não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, e não importa de horário quando você está vendo esse vídeo. Eu sou o Denis e agora vamos analisar a empresa Magazine Luiza. E nesse vídeo eu vou trazer uma breve trajetória da empresa, dados da Bolsa de Valores, fonte de receita, resultado mais atualizado, histórico de sua receita, lucros, fluxo de caixa e claro, seu endividamento. E no fim da análise eu faço um checklist como se fosse um resumo da empresa e também passo a minha opinião pessoal sobre investir na Magalu. Então fica até o final desse vídeo, lembrando que o foco da análise é aqui exclusivamente os resultados da companhia, então eu não vou entrar nos ruídos de curto prazo do mercado. E se você gosta desse conteúdo sobre análise de empresas da bolsa e se eu conseguir te ajudar ao longo dessa análise, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma análise que eu trago semanalmente. E a Magazine Luiza é uma empresa varejista brasileira fundada em 1957 pela Luiza Trajano Donato na cidade de Franca, em São Paulo. Inicialmente a empresa vendia apenas sapatos femininos, mas ao longo dos anos ela expandiu suas operações para vender eletrônicos e eletrodomésticos, móveis e produtos para o lar. Hoje a Magazine Luiza é conhecida por sua abordagem mais inovadora ao varejo, incluindo o uso de tecnologia para melhorar a experiência de compra de todos os usuários, todos os clientes, e tem sido reconhecida por seus serviços principalmente de atendimento ao cliente, serviço de marketplace e forte presença no digital. Hoje a Magazine Luiza tem 56% das ações ordinárias nas mãos dos seus controladores, 1% das ações em tesouraria e 43% das ações ficou em free float, ou seja, em livre circulação no mercado, tem um bom free float. Agora vamos aos dados da Bolsa de Valores. Primeira coisa, o nome da empresa é Magazine Luiza S.A., código de negociação MGLU3, fundação 1957, setor consumo cíclico, segmento de atuação eletrodoméstico, segmento de listagem novo mercado, que é o nível mais alto de governança corporativa, free float de 43%, 100% de tag along, de valor atual de mercado 22,4 bilhões, mas já chegou a valer 160 bilhões ali no auge. A principal atividade da Magazine Luiza que tem é a parte de comercialização de móveis e eletrodomésticos, mas ela também tem muitas outras operações que são realizadas a partir das lojas físicas espalhadas por todo o Brasil, além dos centros de distribuição para abastecer as vendas digitais com as lojas físicas. Aí consegue fazer esse excelente planejamento que ela sempre faz. E além da comercialização dos produtos, a Magazine Luiza também disponibiliza muitos serviços financeiros, como o Luiza Seg, Luiza Cred, Consórcio Luiza, e esses serviços elas ofertam respectivamente também linha de seguro, linha de crédito e consórcio de vários tipos, além dela ganhar muito dinheiro com seu marketplace através da parcela de venda dos seus sellers. Então, sem mais delongas, vamos aos resultados mais atualizados, que são do fechamento de 2022, do quarto trimestre de 2022. E antes de entrarmos nos números desse resultado, é bom que saibamos que a pandemia deu uma acelerada no ritmo digital dos e-commerces e de tudo online. Mas é claro que depois teria uma significativa queda para regredir a média. Ou seja, eu não estou falando aqui que vai parar de crescer, muito pelo contrário, até porque a tendência digital é que ela tome cada vez mais conta das coisas, mas é fato que alguma hora ela iria desacelerar e é exatamente o que está acontecendo e é até normal, como você está vendo aqui. O Brasil ainda tem muito a crescer no segmento digital, ainda estamos numa progressão nesse sentido aí e que estamos até mais adiantados, entre aspas, que eu posso falar aqui, é na parte de eletrodomésticos, mas o negócio é que tem muita coisa para crescer ainda, tem um potencial de exploração muito grande no digital. E olha, eu não estou falando aqui que a Magazine Luiza vai ter um boom aí por causa disso, pode ser qualquer outra empresa varejista que atue nesse segmento, mas o fato é que ela está bem à frente de várias empresas no digital e já a gente vai para os seus números. Mas antes, olha só, a Magalu já tem uma parcela significativa do market share, mas ela tem muito para crescer e aqui embaixo são os tickets dos produtos, como você pode ver, e ela tem mais representatividade
nos produtos de ticket até acima de R$1.000, o que é bem interessante. E nesse quarto trimestre ela fechou bem e olha o que eu falei do crescimento. Na pandemia ela cresceu 66% de 2019 para 2020, mas agora continuou o leve crescimento aí, mas está voltando ao normal. Até porque 2 bilhões de EBITDA é muito bom para o valor de mercado atual dela. Você pode até ver ali que no quarto trimestre de 2021 começou até a cair os resultados, mas isso não foi apenas para a Magalu, só que também para outros grandes varejistas. Além disso, teve um crescimento de 44% ao ano no e-commerce e claro, ali a base de comparação está do quarto trimestre de 2019 com o quarto trimestre de 2020 e fica um pouco subjetiva mesmo, né? Porque a gente teve a pandemia, aumentou o número de vendas aí nesse meio tempo, mas a questão é, o negócio é que ela continua crescendo. O Marketplace também cresceu 58% ao ano, que também foi muito bom, chegou a 15,4 bilhões nas vendas do 3P em 2022, então ela cresceu no e-commerce e no Marketplace. E cara, hoje ela tem 260 mil sellers e continua crescendo, e para Magalu, quanto mais sellers ela tiver em Marketplace dela, mais ela consegue otimizando as entregas, a experiência do cliente, e aí ela consegue também fazer novos modos de rentabilizar em cima desses sellers também. E a Magazine Luiza tem uma coisa que é muito legal, que é ter esses apoios nas lojas físicas para as lojas digitais, né? Para os sellers dela, que otimiza bastante o tempo das entregas, e isso mais uma vez reflete na boa experiência para o cliente, que no final das contas é uma das coisas mais importantes para uma empresa, principalmente varejista. Mas claro, ser cliente é uma coisa, agora os números são outra coisa, então agora a gente vai prosseguir aqui. E a Magazine Luiza tem um baita de um ecossistema dentro dela, com várias empresas parceiras e que ela foi adquirindo também ao longo do tempo. Olha um exemplo aí que foi de grande aquisição da Magalu, que foi a Kabum, eu tenho certeza que você se lembra disso. Ela já está dando lucro, teve um tempo que ela chegou a dar prejuízo. Tem esse concorrente também do iFood, que é o White Fome, que também está gerando valor para a Magalu, que é muito bom. Em resumo, nesse resultado do quarto trimestre, ela melhorou bastante, já falei, reitero aqui novamente. A Magalu ganha dinheiro também com esses sellers e com os consumidores. Para os sellers, a Magalu ela produz conteúdo, tem o Magalu Ads, como se fosse um tráfego interno da Magalu, que é muito interessante. Tem a parte de meio de pagamento e, além disso, ela pega uma parte da porcentagem da venda desses sellers, ou seja, ela rentabiliza de muitas formas diferentes. Destaque para aqui para a margem EBITDA positiva, que continua sólida e crescente, né? 6% de margem EBITDA aqui dá uns 2 bilhões de EBITDA. Então, para o valor de mercado dela hoje é bem condizente com a realidade. A Magalu também já queimou muito caixa no passado, mas no quarto trimestre eles conseguiram muito caixa também. Isso foi muito bom para ela, porque eles realmente estavam necessitando. Daqui a pouco a gente vai entrar no caixa dela, no histórico maior, e eu vou te explicar por quê. Mas enfim, no caixa dela você pode até ver aqui que está 10,6 bi, mas na verdade o azul é a parte de recebíveis, não é o caixa total. Então ela na verdade tem que receber 7,9 bilhões, não os 10 bi igual tá aí. Aí você me pergunta, mas o lucro, Denis? Olha só, a verdade é que ela deu prejuízo no trimestre em 36 milhões, que é muito melhor também do que o resto dos trimestres de 2022, essa é a verdade. Só que no anualizado ela fechou com 499 milhões de prejuízo frente a 590 milhões de lucro em 2021. Mas o que aconteceu aqui, né? Por que estava tão bom e ainda assim ela deu prejuízo? Eu falo aqui para você duas palavras que resumem isso, que é resultado financeiro. O resultado financeiro entrou rasgando aí com 568 milhões negativos no trimestre e 2 bilhões negativos no ano anualizado. Aí, claro, isso acaba com o lucro da Magalu, sendo o principal fator que ensejou isso a elevação da taxa de juros, que aumentou demais. As despesas da Magazine Luiza foram lá em cima, o custo da dívida também foi lá em cima, e claro, ia batendo lucro. Agora vamos à nossa análise histórica horizontal. Já podemos ver aqui que a receita da Magalu subiu entre 2019 para 2020 bastante, em torno dos 10 bilhões, né? Claro que nos demais anos continuou subindo, mas dá para ver essa clara diferença aqui entre 2019 e 2020. E claro, não podia deixar de falar também, ela fechou 2022 com 37 bilhões de receita. Já no caso do lucro líquido, temos um prejuízo de 500 milhões, como eu disse, 499 milhões no ano, né, no fechamento de 2022, sendo que desde 2015 ela não dava prejuízo
e já vimos nesse resultado anual de 2022, o fechamento, que o que avacalhou mesmo foi o resultado financeiro em 2 bilhões, que pesou demais nesse resultado. Já no caso do fluxo de caixa operacional, podemos ver que em 2019 e 2020 eles ficaram bem no negativo, e especificamente em 2021 ela precisou de um giro muito grande de estoque de produtos, muito maior, aí ela ficou com a grana presa nesse capital de giro, por isso ela usou bastante do seu caixa e ele foi muito lá embaixo em 2021. Inclusive, foi por isso que ela ficou com uma alavancagem mais alta de 2,3 vezes dívida líquida EBITDA, mas já vou chegar no endividamento, não esquenta não. Só que olha só o detalhe, quando a gente estava olhando o resultado trimestral, vimos que eles tinham lá para receber uma parte, né, mas estava constando 10 bi de caixa em 2022. Eu até falei que não era bem assim e tudo mais. Mas o que acontece? Eles têm uns 8 bi para receber, de recebíveis, né? Então vai entrar no caixa futuramente. E esse ano de 2023, se a Magalu conseguir gerar bastante caixa operacional, ela vai ficar numa posição muito boa. Aí o negócio agora é aguardar para ver como é que vai ser a gestão nesse meio tempo. Agora, em relação ao seu endividamento, que falei agora no FCO, e que por conta do capital de giro, o preço de estoque, a Magalu contraiu mais dívidas, né? Ficou em 2,3 vezes dívida líquida EBITDA e com um endividamento de 7 bilhões em 2022. E claro, o custo da dívida pesou no resultado financeiro e deu no que deu sobre o lucro líquido, e aí desvalorizou, né? Deu prejuízo. Mas é isso aí que acontece. Em termos de endividamento, ela tem 2,3 de dívida líquida EBITDA, mas o negócio é ver se ela vai conseguir gerar caixa para controlar isso. E antes da gente ir para o checklist final, eu deixei minha opinião sobre investir na Magazine Luiza. Se você gosta de acompanhar essas análises de ações que eu sempre trago aqui no canal, deixa seu like, se inscreve nele para você não perder nenhuma análise. Sem mais delongas, o primeiro ponto que a gente olha aqui no checklist é a governança corporativa. E a Magalu tem listagem no novo mercado, que é o nível mais alto de governança, 100% de tag along, tem um excelente free float, que é importante para o acionista minoritário. Só que a remuneração da executiva sempre teve um percentual muito relevante frente aos lucros. Eu ficaria de olho nesse sentido, não gosto de empresas que têm essa representatividade de remuneração dos executivos tão alta assim. Segundo ponto, lucratividade é uma empresa com histórico de ter ficado com uma posição financeira assim muito difícil, é de um setor competitivo, segmento bem cíclico, mas o que vai mandar na lucratividade no longo prazo é a capilaridade, escala proporcionados por suas lojas físicas e pelas plataformas digitais, é claro. Mas também a gente tem que lembrar que a Magalu conseguiu sair de uma situação muito difícil que se encontrava e está numa situação muito melhor frente aos seus resultados. A questão é se eles vão conseguir manter essa boa lucratividade mesmo. O fechamento de 2022, por exemplo, não foi tão satisfatório assim por conta das dificuldades do setor de varejo como um todo, a alta da taxa de juros prejudicou o resultado financeiro, mas ainda assim não está numa situação tão ruim quanto as pessoas pregam por aí. A gente viu os resultados agora há pouco. Terceiro ponto, geração de caixa. A geração de caixa operacional fechou 2022 muito bem, mas em 2021 teve aquela questão do giro de ativos, estoque, e que tinha ido lá para baixo. Mas vamos ver se a Magazine Luiza vai sair bem no ano de 2023, já que ela tem 8 bi em recebíveis aí. Vamos ver como que ela vai fazer a gestão dessa grana aí. E quarto e último ponto é o endividamento. O endividamento dela está bem mais alto, mas é aquela correlação com o FCO, estoques, como eu disse. E se ela gerar muito caixa operacional, esse ano ela certamente vai conseguir fazer uma amortização dessa dívida e vai levar de uma maneira muito mais tranquila. E a minha opinião pessoal agora sobre investir na Magazine Luiza, ela é uma empresa com uma boa gestão, não é à toa que saíram da situação complicada que eles se encontravam, né? Fizeram um bom turnaround há um tempo atrás. Ela está bem consolidada em relação ao seu market share e tem grande representatividade, né? Grande potencial, escalabilidade. E esse resultado do quarto TRI de 2022 foi, na verdade, o melhor dentre os que tiveram em 2022, porque a gente analisou algumas empresas de varejo que finalizaram o quarto trimestre com resultados bem ruins, mas a Magalu foi até bem. O que avacalhou foi o custo da dívida alta que entrou no resultado financeiro, aí deu esse prejuízo que a gente viu. Mas não é o fim do mundo para a Magalu não, ela tem muitos modos aí de consolidar mais ainda no mercado de e-commerce, está rentabilizando com seu marketplace, com seus parceiros, os sellers também já estão gerando bastante receita para ela. Então é uma empresa que precisa de um tempo para analisar mesmo, tem que entender bem como funciona suas operações, a sua estratégia, mas não é uma empresa ruim não, viu? E na verdade está longe de ser uma empresa ruim. Eu particularmente não sou muito chegado nela por conta do setor bem competitivo
e por ser de um segmento muito mais cíclico, mas prossegue com seus fundamentos aí. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com essas informações e você quer acompanhar outras análises de ações aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um grande abraço e até nossa próxima análise.